Nós estamos numa jornada pelo Evangelho de João, uma jornada linda que tem nos ensinado tanto. Como é bom poder abrir a palavra do Senhor e deixar que ela fale ao nosso coração. Não é o homem que está aqui que fala, mas é a palavra dele que tem a nos ensinar. Como é bom poder nos tornar vulnerável àquilo que a palavra dele está fazendo na nossa vida hoje, essa noite. Como é bom fazer parte disso e saber que Deus tem uma obra maravilhosa para cada um de nós. Nós passamos pelo primeiro capítulo e vimos a revelação do Logos, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós passamos pelo segundo capítulo e vimos aquele grande milagre que parece até simples para algumas pessoas, mas que não tem nada de simples, porque o grande Rei dos Reis, ele transforma água em vinho, e agora o Evangelho está no núcleo familiar, está num grupo pequeno, mas agora o princípio, o valor, o reino de Cristo está com a expressão viva entre o povo. No capítulo 3, nós vimos um grande diálogo acontecendo entre Jesus e um religioso. E a gente começou a entender que Jesus está mostrando para cada um de nós que não é a religião externa que é o mais importante, mas é aquilo que está acontecendo dentro de cada um de nós, no nosso coração. Nós vimos isso quando Jesus entra no templo, levanta as mesas, faz um chicote e começa a dizer para aquele povo: vocês transformaram a casa de Deus num mercado. O templo do Senhor era uma casa de oração. Nós vimos isso quando uma disputa começa a acontecer. Discípulos de João, discípulos de Jesus, quem batiza mais? E na semana passada nós ouvimos o testemunho de João Batista mais uma vez no Evangelho de João, dizendo para mim e para você assim: o que importa é que ele cresça e eu diminua. A cada dia, a cada passo. Esse Evangelho vai nos mostrando quem Jesus é, o que ele está fazendo, como ele está construindo essa história, como isso influencia os nossos dias, como isso muda o nosso coração, como isso é o único caminho de salvação que o Senhor ofertou para cada um de nós, que cremos no seu nome. Hoje nós chegamos no capítulo 4, queridos. Um capítulo muito conhecido por alguns, nem tão conhecidos por outros, mas uma história que talvez você já ouviu algum dia. Uma história que talvez você já ouviu falar. Abra a tua Bíblia comigo, em João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 26, e deixa a palavra do Senhor falar ao teu coração. Que nenhuma distração te atrapalhe de receber aquilo que só Deus tem para te entregar essa noite. Ouça com fé o que o Senhor tem para nos dizer. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os samaritanos, queridos, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu:
Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse então: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse: então vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias está por vir. Quando ele vier, ele explicará tudo isso para nós. Então, Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Você pode fechar os seus olhos? Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Não são palavras de homens, mas é a palavra que vem da boca do Senhor. O Senhor conhece o contexto de cada coração que ouve a sua palavra hoje. O Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. E a minha oração, Pai, é que a tua palavra produza uma transformação de vida essa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração. Salve aqueles que precisam ser salvos. Transforme os que precisam ser transformados. Sacia a sede do seu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sede é uma das experiências humanas, querido, mais universais e conhecidas de todo mundo. Todo ser humano, do mais novo bebezinho de colo até a mais tenra idade, sabe do que eu estou falando. O que significa esse sentimento, essa sensação de se ter sede. Sede é um negócio estranho no nosso peito, na nossa emoção. A língua seca, parece que a gente sabe que está precisando de alguma coisa, a gente sabe que está faltando água. E quando a gente pega aquele copo de água gelada, a gente começa a saciar um sentimento, algo que está dentro de nós, e aquilo é uma delícia, não é não? Quando você pega uma água fresca, um copo de água gelado, num calor, e você bebe aquilo, e você entende o quanto aquilo é importante para você. A água é essencial para a sobrevivência do ser humano. Não existe como você sobreviver sem água. Nós precisamos ingerir cerca de 2 a 3 litros de água por dia. Por mais que seja difícil isso, mas é necessário. Mas existe um outro tipo de sede ainda mais profunda. Não é a sede física, a sede de beber água todo dia e estar hidratado. Existe uma sede que é a sede da alma. E essa sede profunda é a sede que nós tentamos encontrar meios de preencher no nosso coração e na nossa vida. Nós usamos vários poços para que essas águas cheguem à nossa vida.
E nós nos convencemos até que isso é o caminho correto para onde Deus quer que sacie a nossa sede, ou que a cultura queira que a nossa sede seja saciada. Talvez você busca tanto por essa sensação de vazio, essa sensação de falta de propósito, essa sede espiritual, e você vai atrás do dinheiro, quando você pensa que ter é a solução do seu problema. Quando você acredita que se você tiver o suficiente, essa sede não vai existir mais no seu peito, está tudo resolvido. E você vai ter uma vida feliz, com significado e propósito para sempre. Mas quanto mais você tem, mais sede você tem. Quanto mais você consegue, mais sede você tem. Quanto mais você adquire, parece que não sacia aquilo que está dentro do seu peito, da sua alma, e você quer mais, porque nada de fato mata essa sede que está dentro de nós. A mesma coisa acontece com o sucesso, queridos. Quando nós adquirimos o sucesso, um nome, nós começamos a pensar que aquilo vai preencher todos os espaços da nossa alma. E nós começamos a entender que ter um nome projetado na sua empresa, um nome projetado na sua carreira, um nome de sucesso no meio em que você vive, isso sim é a solução dos seus problemas. Até que você deita e dorme e acorda com sede. Parece que continua aqui uma busca por entender, por se satisfazer. Tem gente que procura isso nos relacionamentos. E no poço do relacionamento tenta tirar água, falando sim, se eu casar, essa vai ser a resposta para esse vazio que existe aqui dentro de mim. Se eu estiver com alguém, eu nunca mais vou me sentir sozinho ou sozinha, e então essa sede vai embora. Eu vou ter significado, eu vou ter propósito, eu vou ter sentido na minha vida. E você se lança na busca desses relacionamentos para tentar saciar essa sede da alma, que é diferente da sede física. É algo que dói, é algo que mexe com a gente. Muitos buscam isso no prazer. Olha para o mundo à nossa volta, gente. Seja o prazer de não fazer nada, o prazer de assistir alguma coisa, seja o prazer, aquele prazer da dopamina de ficar horas e horas vendo vídeos no TikTok ou no Instagram, o prazer de estar sentado num lugar que satisfaça momentaneamente aquilo que você acha que consegue adquirir, ou seja, o prazer sexual, o prazer físico, se lançando a isso e achando que isso sim, agora pronto, eu vou satisfazer a minha vida. Quando eu quiser, com quem eu quiser, do jeito que eu quiser. É isso a solução dos meus problemas. E quando você cair na real, você vai ver que você continua com sede. Aqueles que buscam na religião não é diferente. Porque começam a achar que viver uma vida certinha, nos mínimos detalhes, como Nicodemos, viver uma vida completamente regrada, como os fariseus daquela época, fazer somente aquilo que você acha que está agradando ao Senhor, vir na igreja todo domingo, ou viver um ritual externo, mas que não atinge o coração. Sim, isso vai saciar a minha sede. Mas você volta para casa, a segunda-feira chega, e quando você acorda, você está com sede de novo. A vida está sem sentido, o significado não chegou, parece que você não conseguiu achar esse lugar, você ainda está sedento, você ainda está em busca, você não sabe o que está acontecendo. Meus irmãos, o que tudo isso tem em comum? Sabe o que isso tem em comum? É que todas essas fontes de águas, elas nos fazem voltar repetidamente a buscar nelas essa saciedade. Elas não matam a nossa sede, elas não resolvem o nosso problema. E quanto mais buscamos nessas fontes, e muitas outras que não foram citadas aqui, nós nos sentimos sedentos. Por quê? Porque o problema do ser humano não é apenas a sua sede, mas a busca em saciar a sua sede em lugares errados. O ser humano vive a sua vida tentando preencher esse vazio no seu peito, buscando águas que não são a água verdadeira que sacia a sede da nossa alma.
Quando eu preparava essa mensagem, eu me deparei de novo com esse versículo de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Quando o profeta, diante do povo de Israel, diz algo profundo, muito forte, diz assim, pela boca do profeta, Deus dizendo: o meu povo cometeu 2 crimes. Preste atenção nisso. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O povo trocou a presença de Deus, trocou quem Deus é, trocou a realidade da fonte de água viva que é Jesus Cristo por qualquer outra coisa. E isso não se restringe a pessoas que nunca tiveram um relacionamento com Cristo, mas todo dia, irmãos, às vezes estamos trocando Jesus por outras fontes, tentando saciar uma sede do nosso peito com aquilo que não é o Cristo, que não é real, que não é o que Deus tem para nos mostrar. O que acontece quando nós colocamos a nossa esperança em algo que não pode nos satisfazer? O resultado disso é frustração, decepção, cansaço, exaustão, porque o dinheiro acaba, o sucesso passa, a fama fica para trás, os relacionamentos somem, a religião adoece, e a gente começa a se perder no meio dessa busca frenética do que fazer para preencher de fato o nosso peito e o nosso coração. A realidade é que nós precisamos de algo que realmente preencha a nossa alma. Quando nós chegamos nesse texto, nós somos confrontados com uma pergunta: onde você tem buscado saciar a sua sede? Onde você tem bebido? Como você tem feito nos seus dias para saciar isso que está aqui e que só tem resposta em um lugar? Como esse texto nos mostra, no encontro entre Cristo e aquela mulher samaritana, cujo nome nem é citado, mas que faz uma diferença enorme quando entendemos a sua história. Eu queria convidar você a mergulhar nessa história comigo de forma simples e objetiva, entendendo que em 3 movimentos nós podemos compreender essa resposta. Onde nós buscamos saciar a nossa sede? Será que é esse o caminho proposto pela palavra do Senhor e em Cristo Jesus? Vamos olhar alguns detalhes importantes desse texto e deixar que esse texto fale ao nosso coração. E para isso, nós precisamos entender um contexto que foi colocado pelo próprio apóstolo João ao começar a escrever a narrativa desse encontro, dizendo assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. E embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, e quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para Galiléia. Ora, Jesus sabia muito bem que Deus tem um tempo determinado para que tudo acontecesse na consumação da sua obra. Jesus sabia que em algum momento tudo aquilo iria acontecer. Os religiosos se revoltariam, ele seria preso, levado à cruz, ressuscitado no 3º dia. Jesus tinha ciência que o tempo do Senhor viria, mas ainda não tinha chegado. Tinha muita coisa para acontecer. Se os fariseus, os religiosos, que agora começam a entender que este homem curava, este homem falava, este homem ele transformava a vida, batizava, e uma multidão se aglomerava à sua volta, Jesus, na sua infinita sabedoria, sai da Judéia e volta para a Galiléia, para que nada acontecesse aqui no tempo errado, mas que no tempo de Deus todas as coisas fossem consumadas. Por isso que o apóstolo João coloca essa introdução para nós, para entendermos que Jesus tem o controle de toda a situação e ele está completamente disposto e vulnerável àquilo que Deus está fazendo. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu quero fazer a consumação do plano do Senhor em obediência e amor. É isso que Jesus ensina para os seus discípulos.
E quando nós chegamos no versículo 4, do capítulo 4, queridos, esse versículo fala muito ao meu coração. E era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria? É uma pergunta interessante para fazermos quando João está colocando alguma introdução para entendermos o que está acontecendo aqui. Mas aqui não é uma pergunta, aqui é uma afirmação. João colocou de forma explícita, diante dessa situação, Judeia, Galileia, no meio do caminho tinha Samaria. Era necessário passar por aquele lugar. Eu já ouvi muitas explicações a respeito desse versículo, diversas aplicações desse versículo, mas eu sempre me pergunto, era mesmo necessário passar por aquele lugar, geograficamente, fisicamente? Sim. Existiam várias estradas que conduziam esse caminho da Judéia para a Galiléia. Esse caminho tinha rotas específicas, umas mais curtas e umas mais longas. As mais curtas passavam bem no meio da terra dos samaritanos, mas as mais longas desviavam dessa terra, talvez pela costa. Eram mais longas, mais difíceis, mas evitavam o caminho para passar no meio daquela terra. O texto vem nos dizer que uma necessidade vem surgindo. É necessário passar ali. A necessidade não é somente geográfica. E isso é o bonito desse versículo. Nós pensamos, Jesus podia ter cortado por trás, cortado pela costa. Jesus podia ter seguido o caminho que muitos judeus faziam na sua época, quando não queriam pisar na terra dos samaritanos. Mas por que ele escolheu passar por ali? Porque era necessário, diante do plano de Deus, alguma coisa que acontecesse naquele lugar. Meus irmãos, às vezes a gente não entende algumas coisas na nossa vida. Às vezes a gente questiona algumas coisas na nossa vida. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. É necessário passar por Samaria. Deus tem um plano, um desenho, algo planejado para encontrar com você. Deus planejou esse encontro. Deus não deixa nada escapar das suas mãos. E se Ele tem algo para fazer na sua vida e na sua história, Ele vai passar por Samaria, nem que seja para encontrar com você. Deus não deixa que nada escape. Os planos de Deus não são arbitrários. Aquilo não foi um acaso. O que aconteceu ali não foi uma coincidência. O Evangelho não segue as barreiras humanas que nós mesmos colocamos, e nós vamos entender muito bem o que isso significa. Mas Deus marcou um encontro com uma mulher pecadora, rejeitada, isolada, machucada naquele lugar. E ninguém entendia porque Jesus estava passando por ali, mas era necessário passar por Samaria. Na minha vida, muitas vezes eu voltei nesse versículo, pensando nas diversas situações que eu vivi e que eu não entendi nada. Podia ter sido diferente, podia ter sido feito diferente. Deus, por que o Senhor fez dessa maneira? Por que agora? Por que aqui? E o Espírito Santo falava nitidamente ao meu coração, Leandro, era necessário passar por Samaria. A obra que eu tenho feito na tua vida, talvez você não entenda, mas confie. Eu estou fazendo. E quando você confia em mim, as coisas acontecem. O texto continua, queridos. E diz assim, que assim chegou essa cidade, Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e ali havia um poço. Não é aquela história do meio do caminho havia um poço, e por um acaso Jesus parou nesse poço, e por um acaso a mulher chegou. Não, Jesus sabia a hora exata que aquela mulher estaria naquele poço, e Jesus olhava e sabia quem ela era. Jesus sabia o seu nome, embora a Bíblia não nos conte. Jesus sabia da sua história, Jesus sabia do seu sofrimento. Jesus olhou a alma daquela mulher e sabia que ele precisava ir lá, porque aquela mulher era dele. E ele precisava mostrar a realidade do reino, a realidade do que Deus estava fazendo no tempo que havia chegado. A narrativa continua dizendo que Jesus estava cansado. E parece que tudo é aleatório, muito comum, talvez uma coincidência. Jesus senta na beira do poço. Isso se dá mais ou menos por volta do meio-dia. Mas é ali que acontece esse encontro. É ali
que a mulher e um estranho se encontram e têm a sua vida completamente transformada. Preste atenção como que isso acontece. Nisso, veio uma mulher samaritana, que veio tirar água. Todos os dias, ela punha o seu cântaro no ombro, e para beber água, tinha que sair da sua casa, tinha que ir sozinha. Por que sozinha? Porque talvez a sua vida não condizia para ir junto com as outras mulheres, como era o costume daquela época. Porque ela estava escondendo alguma coisa, ou porque ela era maltratada, rejeitada, solitária, a vida dela escondia alguma coisa. De alguma forma, essa mulher precisava ir sozinha, para fugir dos comentários, dos maldizeres, do julgamento. Eu não sei. Ela ia sozinha, porque ela nunca encontrou na amizade, no apoio, alguém que pudesse a acompanhar sem julgar aquilo que ela estava vivendo. Ela ia sozinha todo meio-dia, o sol no seu rosto, o cântaro pesado no seu ombro, todo dia. Não tinha filtro geladinho em cima da pia, não, gente. Garrafinha PET na geladeira. Não era só pegar um copo, colocar gelo, estou com sede e bebo água. Você quer beber água? Você tem que pegar o cântaro, colocar no ombro e correr, sair, andar quilômetros às vezes para poder pegar e baixar o cântaro numa água com gosto de barro, para você beber, fazer comida. Esse era o trabalho daquela mulher todo dia, todo dia. Você já se pensou fazendo isso todo dia? Vou fazer um arroz. Ixi, não tem água. Eu vou ali, é 2 quilômetros, é rapidinho. Põe o cântaro no ombro, percorre 2 quilômetros, baixa o cântaro, puxa a água, volta 2 quilômetros, bota aquele cântaro em casa e ali começa a fazer o que você tem que fazer. Vai cozinhar alguma coisa, vai preparar uma sopa, eu não sei. Você pensou fazer isso todo dia? Sozinha. O que escondia aquela mulher? O que estava por trás dessa solidão? Por que ela não podia ser acompanhada? Por que ela caminhava e tão solitária vivia isso diariamente? São coisas que perguntamos quando olhamos para esse texto. Mas naquele dia ela chega no poço, ela fazia isso o tempo todo, mas naquele dia ela chega no poço e eu acho que o coração daquela mulher gelou. Sentado na beira do poço, agora ela não está sozinha, tem um homem ali. E se você é mulher, no meio do nada, um homem sentado, você olha para aquele homem, não o conhece, o que vem no seu coração? Medo? Uma barreira? Um bloqueio? Será que ele vai falar comigo? Não, eu não quero que ninguém fale comigo. Será que ele vai fazer alguma maldade comigo? Será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Gente, o que passou na cabeça dessa mulher quando ela olha para o poço, que ela está tão acostumada a estar sozinho naquele momento, e agora tem um homem sentado ali? Ela caminha até ele. Eu acho que ela ficou ali pedindo a Deus: Senhor, não deixa ele falar comigo, não deixa ele falar comigo, não deixa ele chegar perto de mim, não. E de repente aquele homem abre. Eu vejo Jesus abrindo um sorriso e dizendo para ela assim: dá-me um pouco dessa água, me dá um pouco dessa água para que eu possa beber. Os discípulos de Jesus não estavam ali, João faz questão de pontuar. Jesus estava sozinho com aquela mulher e Jesus toma essa iniciativa. Você já percebeu que sempre Deus toma a iniciativa de chegar até nós? Você já percebeu que às vezes o evangelho que está sendo pregado aí confunde as coisas e inverte os papéis e começa a dizer que é você que tem que tomar a iniciativa de chegar até Deus, enquanto toda a realidade dessa mulher nos mostra que quem toma a iniciativa da obra de Deus é Ele. Quem faz é Ele, quem salva é Ele, quem dá a paz é Ele, quem promove é Ele. Jesus inicia essa conversa porque Jesus intencionalmente sabia quem ela era e queria salvá-la do meio de tanto sofrimento e dor que ela vivia no seu dia. Jesus diz: me dá um pouco de água, e quando ele faz isso, ele apela para a solidariedade daquela mulher. Por que não, gente? Ele está cansado, é um viajante, vou dar água para ele. Por que não responder com um sim a esse pedido tão simples? O que custa? Mas a resposta da mulher não foi essa. A resposta da mulher foi áspera, a resposta da mulher
foi diferente. A mulher samaritana lança uma pergunta para Jesus e diz para ele: vem cá, como que o Senhor, sendo um judeu, talvez ela reconheceu a roupa, o jeito, não sei. Como o Senhor, sendo um judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Como o Senhor é capaz de fazer isso? Para a gente entender isso aqui, sem contexto histórico, nós podemos nos perder. Por quê, pastor? Por que essa mulher reage desse jeito? É claro, os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. E há muitos anos atrás, isso já era histórico na cultura deles. Por quê? Porque na época do exílio, o que aconteceu? Aquela região da Samaria foi invadida pela Síria. Todo o povo de Israel ali do Reino do Norte foi levado cativo no exílio. Mas algumas pessoas mais pobres e idosas ficaram no lugar. Passados os anos, os estrangeiros chegaram naquele lugar e pegaram, tomaram aquela terra sem proteção e aquela terra devastada. Só que o povo de Israel que ficou ali, e agora com os estrangeiros naquela terra, se misturaram. Eles se casaram, eles tiveram família, e aos nossos olhos isso pode parecer muito comum, mas para o judeu não. Porque quando o exílio acabou e o judeu começou a voltar para aquele lugar, eles olhavam para aquele povo que estava ali como um povo impuro, um povo misto, um povo que quebrou algo que Deus tanto tinha pedido para eles, um povo com uma identidade religiosa mista. Eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia como a sua regra de adoração, de fé e de prática. Ele não ouvia os profetas, muito menos os históricos. Eles adoravam a Deus no Monte Gerizim. Até um templo foi construído ali, ao contrário dos judeus que sabiam que era Jerusalém o lugar a se adorar. Isso gerou uma rixa enorme entre os judeus e os samaritanos, e quando eles voltam, eles recusam aceitar os samaritanos como parte do povo de Deus. Agora um povo misto, um povo excluído, um povo cujas leis judaicas até exigiam que nem conversar você podia, porque você podia se tornar um impuro ao tocar ou conversar com o samaritano, quando você se misturava com ele. Percebe o peso do que está acontecendo aqui, gente? Judeu não conversava com o samaritano. E aquela mulher estranha, aquela mulher fala: como que o Senhor está pedindo isso para mim? Como que o Senhor está fazendo isso? Os judeus não bebem nas mesmas jarras que os samaritanos bebem. O texto foi traduzido como não se dão bem. Mas se você dá uma olhadinha no original que ele foi escrito no grego, o que está escrito lá é: os judeus não bebem junto com os samaritanos. Eles não usam a mesma vasilha, eles não usam o mesmo cântaro, eles não usam o mesmo copo. Por isso aquela mulher disse: como que o senhor está pedindo isso para mim? O senhor não tem onde tirar água? O senhor não tem cântaro? O senhor não tem copo? Você vai beber no cântaro de uma samaritana? Percebem o que está acontecendo aqui, queridos? Uma barreira física que se tornou uma barreira emocional, social, cultural, e agora 2 povos afastados. E para qualquer judeu que via aquela cena, olharia para ela e falaria: que absurdo, ele está conversando com uma mulher samaritana. Mas era necessário passar por Samaria. Jesus olha no rosto daquela mulher e ele responde para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Se Jesus apelou pela solidariedade dela, agora Jesus faz uso desse senso de surpresa da parte da mulher e aguça a curiosidade dela. Se você soubesse com quem você está falando, se você conhecesse o que significa a salvação eterna, a satisfação da sede de uma forma definitiva, o dom de Deus, a salvação de Deus, a vida eterna, e quem está falando com você pedindo essa água, seria você que estaria me pedindo água, e ele lhe daria. Não dá uma sensação que aquela mulher está dizendo assim: eu, autossuficiente, sou agora quem pode satisfazer a tua sede? E Jesus olha para ela e diz: não é isso. Se você conhecesse, você vai perceber
que a sua sede só pode ser satisfeita por mim mesmo. Jesus está abrindo a mente, o coração daquela mulher que está dura, machucada pelo pecado, ensinando para ela a virtude da salvação que só vem dele, mostrando para aquela mulher que ela precisa conhecer quem realmente ele é, para que ela pudesse ter a saciedade no seu coração. Ele mostra para ela sobre a água viva. Que água viva é essa, queridos? E é lógico que aquela mulher não entendeu de primeiro, de pronto, porque a palavra, a expressão água viva aqui, no original e traduzido literalmente, pode ser traduzido como água que borbulha, água de uma fonte ou um rio, não é uma água represada, é uma água que vem direto da nascente. Aquela mulher olha o poço, olha para o que ele está falando e fala, da onde você vai tirar essa água? Que água é essa? Que água fresca é essa? Eu estou acostumado a beber nesse poço de água parada aqui o tempo todo. Que água é essa que o senhor tem para dar? Que água é essa que o senhor está falando para mim? Essa é a resposta dela. O senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Da onde o senhor tirou isso? Como a pedagogia de Deus é linda, né? Como ele vai abrindo os espaços, abrindo o caminho, ensinando o nosso coração. Ele começa a provocar a generosidade, agora a curiosidade, ele começa a abrir devagarzinho o caminho para que o Espírito Santo haja naquele coração. E meu querido, conosco não foi diferente, comigo, com você, nunca foi diferente. Talvez você é um daqueles que nunca pisaria numa igreja evangélica na atualidade, mas de repente Deus foi tocando daqui, mexendo dali, Deus foi fazendo uma obra silenciosa, sem você perceber, e quando você menos esperava, você estava sentado numa igreja ouvindo o que Deus tinha para te dizer. Antes de você dizer, Senhor, eu quero muito o Senhor na minha vida, o Espírito Santo já trabalhava no seu coração, abrindo espaço, abrindo a sua mente, aguçando a sua curiosidade para tentar entender o que significa essa água viva. E é assim que Deus faz. Deus não invade, Deus não arromba o lugar que Ele quer chegar, Ele produz, Ele convence, Ele faz acontecer com a maravilha do seu poder, da sua autoridade. Às vezes a gente está lutando tanto para que a obra chegue no coração dos nossos filhos, da nossa filha, do nosso marido, da nossa esposa. Quem toma iniciativa é Deus, quem faz é Deus, é Ele que está pronto para fazer essa obra. O que a gente tem para fazer? A gente tem que confiar nele. Confiar que o Espírito Santo, de pouquinho em pouquinho, está fazendo isso acontecer, abrindo o caminho, e no momento exato, Ele vai realizar tudo isso na vida daqueles que tanto amamos, se cremos e confiarmos nele. Eu acho lindo o que acontece aqui. A mulher está na defensiva. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, seu gado? O Senhor é quem mesmo? O que o Senhor é capaz de fazer? Agora aquela mulher começa a ponderar quem é aquele estranho judeu. Ela começa a tentar entender onde ele está. Será que ele tem alguma grandeza? O que ele está fazendo? O que está acontecendo ali? Jesus responde uma coisa que pode mudar a vida daquela mulher. Preste atenção, queridos. Ele diz assim: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus olha para aquela mulher agora e apela para o anseio que ela tinha de descanso completo e satisfação. Quem não queria parar? Todo dia ir naquele poço, todo dia trabalhar, todo dia tentar de novo se satisfazer com uma vida que está oculta para a sociedade ou não, ser julgada, maltratada, abusada. Aquela mulher que chorava, sofria pela solidão, agora tem o Messias olhando nos seus olhos, no seu coração e dizendo para ela: você precisa entender que esse anseio que está dentro do seu peito, para que você descanse, sabe aquela vontade que a gente tem de deitar na cama e ficar em paz? Sabe aquele desejo que a gente tem de descansar e se satisfazer no que Deus está fazendo, de aquela exaustão ir embora e a gente poder descansar de fato, deitar e deixar Deus fazer.
Ao invés de ficar se remoendo, preocupado com o dia de amanhã e o que vai acontecer ou não, seja com a minha vida ou com aqueles que estão perto de nós. Aquela mulher queria parar, ela sabia que já tinha tentado tanto, mas parecia que nada matava a sede dela. Parecia que ela continuava do mesmo jeito sedenta. Jesus sabe disso e olha na alma daquela mulher e diz para ela: se você beber da água que eu lhe der, você não vai ter mais sede. Não é da sede física, é esse negócio estranho que está dentro do seu peito, essa sensação de vazio, de falta de significado e propósito na vida, que faz você acordar numa segunda-feira e falar de novo: o que eu estou fazendo aqui? Por que isso está acontecendo desse jeito para mim? Jesus, ele diz, num contraste lindo, que o que nós buscamos continua nos gerando sede. Mas o que ele tem para nos oferecer sacia de fato aquilo que nós temos dentro do nosso peito. Parece que agora a mulher se abriu para essa realidade, não parece, gente? Ela olha para aquele estranho, o judeu, e agora diz para ele: me dá dessa água. Mas preste atenção no que ela fala: me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Me dê dessa água para que eu possa parar de trabalhar e de sofrer tanto. Me dê dessa água para eu ficar confortável, cômoda. Me dê dessa água para eu ter que parar de viver essa vida sofrida que eu estou vivendo. Ah, tem gente que morre de vontade de ganhar na Mega Sena, né, gente? Já viu essa? Pastor, eu posso jogar na Mega Sena? Toda vez que me perguntam isso, eu não sei o que o pastor David fala, mas toda vez que me perguntam isso, eu falo assim: depende. O que está acontecendo aí dentro do seu coração? Mas por quê, pastor? Eu falei assim: por que você quer ganhar na Mega Sena? Ah, pastor, quero ajudar muita gente. Quero comprar uma casa para não sei quem. Eu vou dar o dízimo, pastor. Já escutei essa. E eu pergunto de novo: por que você quer tanto alguns milhões na sua conta bancária? A resposta está aqui, gente. Será que você também não está achando que o dinheiro é a solução do seu problema? Que é ele que vai fazer você chegar em casa, deitar na cama e descansar do trabalho que Deus te colocou para fazer? A gente tem falado tanto aqui que você está onde você está porque Deus te colocou ali. Que você convive com as pessoas que você convive porque você é um instrumento de Deus naquele lugar, mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba como. E de repente você quer igual aquela mulher: eu não quero vir aqui mais, eu não quero ter que tirar água todo dia, me tira desse lugar. Se o Senhor tem a resposta para isso, me dá, porque eu estou cansado. É um pouquinho disso que a gente faz todo dia. E é bonito quando a gente entende o que Jesus está prestes a fazer com o coração daquela mulher. Porque parece que Jesus agora muda de assunto. Ela falou: me dá dessa água. Ela ainda não entendeu, ela ainda não sabe quem ele é, não absorveu, não caiu a ficha, ela ainda não conseguiu entender o que está acontecendo ali. Ela só entendeu que um homem que é um judeu, e não é qualquer judeu, ele está oferecendo a solução para o desespero da vida dela. Mas Jesus parece que muda de assunto, mas ele não está mudando de assunto. Às vezes a gente vai lendo o Evangelho, gente, a gente começa a pensar que Jesus solta umas frases meio aleatórias, umas respostas que não tem nada a ver com a pergunta. Você precisa estudar para entender que tem tudo a ver o que Jesus fala. É nós que não entendemos. Porque naquele momento agora Jesus olha para aquela mulher no olho, eu fico imaginando esse olhar. Não foi qualquer olhar, gente. Aquela mulher estava ansiando por algo agora. Jesus paralisa aquela mulher com o olhar. E aquele olhar certeiro e profundo, dizendo para ela: ok, então vai lá, chama o seu marido e volta aqui. Sabe aquele bolo de climão? Caiu ali, ó. Um silêncio tomou conta daquele poço. Eu fico imaginando a cara dela. Talvez envergonhada, querendo se esconder. Ah, não é isso. Pegou o cântaro, talvez foi querendo se esquivar para ir embora. Eu fico imaginando o constrangimento, a vergonha. Por quê?
que ela estava escondendo? O que está acontecendo? E uma mulher que tinha falado tanto, agora ela usa 3 palavras para responder para aquele homem. Eu não tenho marido. Ela não tem marido? Qual era a situação de vida dela? O Senhor agora está falando da consciência dela. E é aí que o Evangelho começa a construir a salvação nas nossas vidas. Ele precisa produzir esse arrependimento do nosso pecado, da nossa condição, para que o fruto da graça, da misericórdia e do perdão aconteça. Jesus está falando a consciência mais profunda daquela mulher, aquilo que lhe dava de fato o sofrimento dela, mas que ela não percebia, a fonte podre que ela vivia procurando a água para se satisfazer, mas que ela nunca tinha chegado à consciência que era isso, que era esse o movimento que ela não deveria estar fazendo. Ela fala, eu não tenho marido, e a resposta de Jesus é, você falou certamente, dizendo que não tem marido. Agora preste atenção. De repente, aquele estranho sabe mais da vida dela do que as pessoas que convivem com ela. Porque ela diz assim, o fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido, você não é casada com ele. O que você acabou de dizer é verdade. Você já teve 5 maridos. Não sei se a história daquela mulher foi marcada por 5 divórcios. Não sei se a história daquela mulher foi marcada por 5 viuvezes, se ela ficou viúva 5 vezes. Eu não sei se a história daquela mulher foi marcada por um casamento horroroso, ruim, e de repente ela saiu daquele lar porque não aguentava mais e se casou de novo. Eu sei que ela viveu isso 5 vezes, mas que de repente ela resolveu buscar de novo nessa mesma fonte. E agora ela tinha uma amante, não tinha um marido. Jesus expõe isso. Jesus fala sobre isso. Jesus expõe o coração dela. Jesus está dizendo para ela algo que poucos sabiam. A reação dela, Senhor, o Senhor é profeta. Agora eu entendi, o estranho, o judeu, é um profeta. Porque ele adivinha a minha vida, ele fala quem eu sou, ele fala o que eu tenho que fazer. E se eu estou diante do profeta, aquele negócio doeu. Gente, quando nós somos convencidos do nosso erro, dói. Nós tentamos esconder as feridas mais profundas da nossa alma dentro do nosso peito. Só Jesus tem acesso a elas e é capaz de curá-las, essa ferida nas suas raízes. Talvez você está achando que é um relacionamento que vai salvar a sua vida. Não. Talvez você está achando que são esses outros poços que vão dar a saciedade que você tanto precisa. Não. Talvez como essa mulher você está buscando na sua vida desenfreadamente um sentido, um valor, um reconhecimento, um lugar para você diante de tanto sofrimento, e você diz, eu tenho o direito de ser feliz, eu preciso ser feliz, e o que vai me deixar feliz? Se eu conseguir isso, eu vou ter a felicidade, até que você consegue e percebe que a sede não vai embora. Você consegue e você percebe que na verdade o que você tem é muito mais denso e muito mais profundo, e que esse poço é um poço de água podre, uma cisterna rota, que não sacia a sua sede. Aquela mulher chora, aquela mulher sofre dia após dia, mas aquele homem entra dentro da ferida do seu coração. Eu sei que o Senhor é um profeta. E ela fala assim, eu estou diante de um profeta, eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim, talvez ela está esquivando do assunto, está doendo. O que você faz quando alguma coisa dói? Você não tenta tirar aquilo que está doendo da roda? Eu não quero falar sobre isso, não quero falar sobre aquilo. Será que ela se esquiva do assunto? Ou será que agora ela entendeu, se ele é um profeta, eu estou diante agora de uma pergunta relevante para a minha vida? O que eu tenho que fazer então? E ela volta para uma pergunta que aos nossos olhos não faz sentido, mas no contexto da conversa faz todo sentido. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Pensa, essa mulher agora está diante de um dilema, a sua fé está sendo colocada em xeque, ela entendeu que a moralidade dela é o problema dela. Que ela beber nas fontes imorais da sua vida causou tudo o sofrimento que ela tem. Jesus disse para aquela mulher, crê em mim, mulher.
Está próxima e já chegou a hora que vocês não adorarão mais nem neste monte, nem em Jerusalém. Não é Gerizim, não é Jerusalém, entenda isso. Vocês têm buscado na religião a saciedade dessa sede, vocês estão dizendo que vocês têm um caminho. Não. A questão de onde adorar foi trazida à tona para responder a verdadeira essência do que Jesus estava fazendo. Adoração não é cantar um cântico, querido. Adoração não é só levantar sua mão, adoração não é fechar os seus olhos, adoração é como você lida com Deus no estilo de vida que você está vivendo. É como você traz Deus para dentro da sua vida. Deus está procurando adoradores que vivam em adoração, que vivam os seus dias na consciência da presença de Deus em tudo que fazem. A questão aqui não é aleatória, ela não é fora de contexto, mas ela tem tudo a ver com o que Jesus está despertando no coração daquela mulher. Se ela entende o que é adorar, agora ela entende que a vida que ela está vivendo é uma vida de pecado, como que ela conserta isso? Indo para Gerizim matando um cordeiro? Continuando frequentando os rituais de culto que eles tantos faziam com os antepassados deles? É essa a resposta então, já que o Senhor matou a charada da ferida do meu coração? E Jesus diz assim, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdade porque é como Deus a revelou para que acontecesse. Em espírito, porque são estes os adoradores que o Pai procuram para adorá-lo como Deus é. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez João traz água, mais uma vez João traz religião, mais uma vez João traz o ritual, o externo, e começa a provocar a nossa mente. Será que a gente não está confundindo as coisas? E você achando que o ritual religioso é aquilo que te leva para Deus? Adoração em espírito e em verdade é quando você adora o Pai dentro da sua alma. E essa é a resposta da sede. É aí que você começa a entender a resposta que Jesus está prestes a dar. Aquela mulher diz assim, eu sei, o Messias está por vir. E quando ele vir, ele vai explicar isso tudo para nós. Ela ainda não entendeu. Ela ainda não absorveu quem era aquele. Eu e você também não absorveria, eu também você não entenderia. Essa compreensão só é possível quando Ele se revela a cada um de nós. Ela não entendeu, mas de alguma forma a conexão do vazio da sua alma, a sede que ela nunca saciava, a vida da imoralidade que ela possuía, tentando saciar essa sede, a resposta de Jesus para o estilo de vida de adoração em espírito e em verdade levou a mente daquela mulher para um lugar. Um dia o Messias vai vir e vai resolver tudo isso. Ele vai explicar tudo isso para nós. Ele vai dar um basta em tudo isso. Ele vai tirar todo o sofrimento, toda a dor, toda a lágrima. Tudo isso vai acabar. Não é isso que a gente tanto quer, gente. Que Ele venha e resolva tudo isso na nossa história. Eu sei que você tem ferida aí nesse coração. Eu tenho as minhas. E tem feridas que terapia não alcança. Tem feridas que você ir no médico não resolve. Você precisa sim fazer terapia quando for necessário. Você precisa sim ir ao médico quando você estiver doente. Tudo isso é legítimo, é saudável e é bom. Mas tem coisas na tua alma que somente Jesus Cristo é capaz de curar. E você precisa ter a consciência disso. Ela jogava Jesus para frente e falava, existe um Messias que virá e quando ele vir, ele vai saciar tudo isso, ele vai responder tudo isso, ele vai me explicar tudo isso. E nessa hora o Espírito Santo, como descesse naquele lugar, abrindo o coração daquela mulher, olhando nos olhos dela, diz, eu sou o Messias. Eu sou este que fala com você. Aquela mulher não estava diante de um estranho, não estava diante de um simples judeu. Não era um profeta, mas era o Cristo, o Salvador do mundo. Você pode buscar respostas nos lugares mais diferentes da sua vida, meu irmão. Elas não virão.
a sua sede vai continuar. Você pode ser feliz com tudo que você está vivendo, mas sem Cristo um vazio continua aí dentro. Sem Cristo, o significado da vida muda. Sem Cristo, você continua no seu erro. Você continua buscando nessas cisternas rotas aquilo que só Ele pode te dar. Aquela mulher entendeu quem era Jesus Cristo. O que aconteceu? Ela foi salva. E ela foi curada de algo que nunca conseguiram fazer e que ela nunca conseguiu achar em outro lugar. Ela percebeu que não era nos relacionamentos dela que ela deveria buscar essa cura. Ela percebeu que não era na religião do Monte Gerizim que ela deveria buscar essa cura. Ela entendeu que não era na falta dos amigos, porque se ela tivesse amigas, ela seria curada. Ela entendeu que o Messias estava diante dela e que agora ela podia ter do seu interior jorrando uma fonte de água vivas para a vida eterna. Para a vida eterna. E é curioso perceber nesse terceiro movimento desse texto algo lindo acontecendo. E isso tem a ver com você, tem a ver comigo. Porque aquela mulher, você já assistiu The Chosen, gente? Viu a cena dessa mulher com Jesus no poço? Aquilo lá para mim me trouxe um senso de realidade dessa cena aqui. Porque de repente ela está conversando, chega os discípulos assim, os discípulos estão assustados, meu Deus, Jesus com uma samaritana. E de repente a mulher ela não preocupa com isso mais, ela foi liberta desse externo, desse bloqueio, desse preconceito, de tudo isso. O rosto caído, o rosto deprimido, o rosto choroso e sofrido daquela mulher se transformou num lindo sorriso que trouxe para ela uma paz, uma alegria gigante. Essa mulher deixa o cântaro dela de lado, sai correndo, ela precisa compartilhar isso com as pessoas, ela precisa dizer, eu achei ele, é ele que está aqui, é ele que soluciona essa dor da minha alma, eu preciso mostrar isso para as pessoas. O resultado mais imediato da salvação na vida de um cristão é quando ele entende quem é Jesus e ele quer distribuir isso para todo mundo. Ele quer dizer, agora eu sei o que ele faz. Você precisa disso também. Deixa eu te mostrar quem ele é. Vem comigo, deixa eu mostrar para você o que ele é capaz de fazer nesse vazio do teu peito. Não é mais o choro, a tristeza, a dor, mas agora é uma alegria, uma esperança que não existia e que agora está dentro do coração daquela mulher. Ela volta para aquela vila, ela chama as pessoas, ela traz as pessoas até Jesus. Aquela mulher se tornou uma missionária. Jesus alcançou aquela vila através daquela mulher, da pregação dela. Jesus chegou até Samaria por uma missionária que entendeu que a cura não estava em nenhum lugar a não ser em Jesus Cristo. E é isso que Ele está fazendo na tua vida. Era necessário passar por Samaria, porque Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Jesus tinha um encontro marcado com aquele povo, com aquela realidade de preconceito, aquela realidade de marginalização social. Jesus tinha cura para ministrar sobre aquelas pessoas. E através dela, Ele salvou muitos. O final dessa história é quando o povo chega. E de repente os discípulos conversando com Jesus e os samaritanos chegando. Jesus fala assim para os seus discípulos, se você pudesse ler na sua Bíblia aí, você vai ver isso acontecendo. Jesus olha para os discípulos e fala assim, levante os olhos, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Quem está chegando? Os samaritanos. Vocês vão colher o que vocês não plantaram. Quem está chegando? Os samaritanos. Quem são os campos? Aquele povo sofrido que agora tem a realidade do encontro com o Messias. E a conclusão deles não é pelo que você me falou. Agora nós entendemos pelas próprias palavras dele que ele é o Salvador do mundo. O mundo está perdido, queridos, buscando em poços rachados a verdadeira água para saciar sua sede. Talvez você se diz cristão. Preste atenção nisso que eu estou falando. Talvez você se diz cristão e continua tentando beber
água podre em lugares que não são poços de Deus para saciar a sede do teu peito. Jesus está operando um milagre essa noite ao te trazer aqui, provocar a tua curiosidade, trabalhar no teu caráter, expor a realidade da sua imoralidade, do seu pecado, para que o arrependimento chegue e para que você reconheça: só Ele é o Messias, o Salvador do mundo, aquele que pode saciar a sede que está aqui. Feche seus olhos.